Bem-vindos ao sexto episódio de Coragem.com. Eu sou Adriano Araújo, sou criador desse projeto. Criei o Coragem.com com o objetivo de compartilhar histórias de pessoas que vivem momentos difíceis e que podem nos ensinar muito em como enfrentar esses momentos. O Coragem.com é um podcast, é um canal no YouTube. Você pode nos encontrar também no Instagram, como coragem.com, tudo por extenso. A gente está lá recebendo mensagens e podendo compartilhar essas histórias. Tenho recebido, inclusive, algumas mensagens muito carinhosas de pessoas que têm se identificado com as histórias que a gente tem contado aqui. E essas pessoas falam de como essas histórias têm sido positivas para si, como exemplo e como forma de compartilhar, entendendo inclusive que não estão só nesse processo do sofrimento, que de fato é um processo muito desgastante e muito solitário. O Coragem.com tem esse objetivo de compartilhar e fazer as pessoas entenderem que existem outras pessoas passando pelos mesmos problemas e conseguindo compartilhar essas dificuldades. Nesse episódio eu converso inclusive com uma pessoa que entrou em contato pelo Instagram. Ela solicitou esse contato com o desejo de contar sua história. E sem mais delongas, desde criança, a minha mãe sempre disse que eu fui uma criança triste. Então, eu não sei se veio desde lá ou como que foi, mas eu sempre tive uns problemas assim mais psicológicos e tal. E com o tempo isso se agravou bastante na adolescência, se agravou bastante, até que chegou um ponto que eu não aguentei mais, sabe? Comecei a ficar muito ruim, começar a pensar em suicídio. Eu planejava o suicídio, eu planejava como que eu ia fazer, eu comecei a chorar demais. Não tinha expectativa de vida nenhuma, não conseguia ver um futuro. E esse foi o pior para mim, sabe? Não ver um futuro. isso ficou pior com que idade, mais ou menos assim? Ali pelos meus 13 anos a coisa piorou. A gente teve um problema muito grave na família, de violência doméstica, e desencadeou toda uma depressão, não só em mim como na minha mãe, e a minha depressão começou a piorar. Então, com 13 anos eu tentei suicídio. Eu peguei os remédios da minha mãe para tomar. Ela interveio e não permitiu isso acontecer. E ela também teve internada e tal, foi bem complicado. E isso também agravou a situação, sabe? Com 13 anos, tu vê sua mãe ser internada 4 vezes, foi bem complicado, sabe? E eu tinha bastante problemas de relacionamento com meu pai, e tudo isso foi acarretando um monte de situações que foram agravando a situação, sabe? Eu comecei a me cortar porque eu sentia uma dor interna. O senhor deve saber o que eu estou dizendo. Uma dor interna muito grande. Uma dor como se alguma coisa estivesse me dilacerando por dentro. E foi aumentando cada vez mais. A automutilação é um sintoma, eu diria, contemporâneo. A gente tem visto muitos jovens com esse comportamento ultimamente. A automutilação, ela implica realmente em se machucar para aliviar a dor que sente na alma. Eu preferia sentir a dor física do que essa dor emocional, porque eu não conseguia viver com essa dor emocional. Essa dor emocional, ela acabava comigo, sabe? Era uma coisa horrível mesmo. Então, a dor do corte, ela era muito menor do que a dor emocional. Então, eu fazia isso para tentar amenizar essa dor, sabe? E isso, você fala que começou aos 13 anos e foi num crescente? Como é que foi isso? Assim, teve momentos de melhora ou isso só piorou? Como é que foi ao longo do tempo? Por um tempo eu sufoquei isso, não é que teve uma melhora, eu sufoquei isso de uma maneira assim que eu pensei, não, eu vou superar isso de qualquer forma, mas sem ajuda médica, que foi o meu maior erro, né? Sem ajuda médica. Então eu comecei a sufocar isso, só que isso veio, quando veio à tona novamente, ali pelos meus 15 anos, veio muito pior. Então
eu comecei a pensar muito em suicídio, eu planejava isso, eu comecei a emagrecer bastante por causa da bulimia que eu tinha e, e foi se agravando, sabe? Entendi. Daí depois ali pelos meus 17 anos, eu acho, 18, deu uma acalmada, mas por pouco tempo, ali pelos meus 19 anos voltou com tudo de novo. E foi piorando, sabe? Eu não tinha expectativa, né, doutor? Eu abandonei o colégio e eu não tinha expectativa de vida nenhuma. Eu não conseguia pensar em uma vida, eu não conseguia me enxergar com 20 anos, por exemplo. Então foi uma coisa que foi invadindo sua vida, né? Assim, foi te paralisando. Foi me paralisando, foi me sufocando, como se eu estivesse dentro de um quarto escuro, de uma caixa, e eu não conseguisse sair, sabe? Dentro de um poço, eu me via dentro de um poço muito fundo, escorregadio, escuro, do qual eu não conseguia subir. E como foi esse sufocamento, assim, que você fala, eu sufoquei isso durante um tempo, não, né, preferiu não buscar ajuda. Como é que isso acontecia? Eu sufoquei bastante com festa, com bebidas, com esse tipo de coisas assim, sabe? E na verdade eu não sufocava, eu só transferi para outra coisa aquilo que eu sentia. Em vez de eu chorar, eu preferia ir para festa, ficar dando risada, ficar bebendo, mas no fundo aquela dor continuava, sabe? Eu só troquei uma coisa por outra. E a sua família percebia isso? Como é que eles lidavam com isso? Como a minha mãe, ela estava num estado de depressão muito grande, então eles não conseguiam perceber, sabe? Eu conseguia esconder muito deles, porque como ela estava em depressão, eu não queria transmitir isso para ela, eu não queria que ela se sentisse mais preocupada do que ela já estava, né? A gente estava num momento de crise muito grande familiar e eu não queria passar isso para ela. Então eu escondia tudo, eu escondia os cortes, eu escondia todo o sofrimento, eu chorava sem ninguém ver, eu fazia tudo às escondidas, mas, por exemplo, eu cansei de sair na rua e eu ia em lombas, morros, aqui onde eu moro, tem bastante, e eu pensava, quando eu passar um caminhão, eu vou me jogar de cabeça embaixo do caminhão. Era isso que eu pensava. Entendi. Então esses pensamentos eles eram recorrentes nesse processo. Mas eles eram recorrentes desde os 13 anos? Desde os 13 anos. Na verdade, ali com os meus 6 anos, eu já pensava o porquê que eu estava vivendo, o porquê que eu tinha que existir. Então, essas crises existenciais eu já tinha há muito tempo, sabe? Só que de pensar em morte, de pensar em dar um fim na minha vida, dos 13 anos em diante. Entendi. E chegou a fazer, assim, tentar de fato? Isso aconteceu alguma vez, isso? Não. O máximo que eu fiz foi tomar comprimidos de diclofenaco e paracetamol. E eu estava com uma dor muito grande e eu falei, vou tomar, sabe? Mas acabou que não deu problema, mas não deu tanto problema. E desse processo, por exemplo, desse dia que você tomou esses comprimidos, assim, qual era o pensamento? Porque você disse assim, vou tomar, mas era uma ideia de tirar a própria vida? Era uma, tipo assim, o que aconteceu, aconteceu? Aconteceu. Era esse o pensamento. Eu não tinha nenhum, como é que eu vou te dizer, temor, sabe? Então, o que acontecia, aconteceu. Eu não estava muito preocupada com isso, sabe? Então, aí sua família, tinha alguém com quem você compartilhava isso, assim, de alguma maneira? Você contava isso para alguém? Eu escrevia bastante, forma de compartilhar. Inclusive, nessas ideações suicidas, eu fiz muita carta para deixar para minha família, sabe? E eu escrevia bastante, sabe? Eu estava sentindo, como eu me sentia, a raiva que eu sentia. Eu escrevia bastante. Era uma forma que você tinha de falar sobre isso, assim. Era a forma que eu encontrei, porque eu não conseguia me dar bem com meu pai, a minha mãe estava doente, meus irmãos mais novos, então eu não tinha com quem conversar. Então era a forma que eu achei, sabe, forte, através da escrita. E isso, dessa forma, foi até quando, assim? Quando é que você conseguiu
pedir ajuda ou dizer para alguém que precisava de ajuda ou buscar algum tipo de ajuda? Eu fui buscar ajuda ali pelos meus 23 anos. Foi a primeira vez que eu fui buscar ajuda, mas eu não levei tão a sério, porque eu tive aquela pequena melhora e eu pensei, bom, ficou bem. E daí eu abandonei a ajuda. E essa ajuda inicial foi com medicação, com psicoterapia? Foi com uma psicoterapia. Daí quando eu comecei a falar e tal, eu tinha bastante ligação com igreja. Então a psicoterapia que eu fazia, na verdade, era com um pastor da igreja. Eles me ajudaram muito, sabe? Foi muito válida a ajuda. Só que eu abandonei tudo depois e não procurei uma ajuda de fato, né? Foi o pior. Que daí, tipo, deu aquela aliviada, porque daí eu comecei a falar a respeito, né? E a gente sabe que a psicoterapia ajuda, mas como eu não fui atrás de medicação, de tratamento, então quando eu comecei a me sentir pior novamente, aquilo piorou muito. E quanto tempo depois isso aconteceu? Não, eu digo assim, essa piora, porque você diz assim, você começou a psicoterapia, se sentiu um alívio, tal. Aí quanto tempo você ficou nesse alívio? Eu digo assim, quanto tempo você precisou novamente buscar ajuda? Eu procurei ajuda de novo aos 25 anos, daí eu procurei ajuda médica. Daí eu comecei com um tratamento com um psiquiatra, eu tomava uma série de remédios, só que eu abandonei o tratamento de novo. Comecei a me sentir melhor e achei que não precisava mais da medicação, que não precisava mais dos remédios. E foi assim, 26 anos de idade que eu tinha, né? Eu procurei com 25, fiz o tratamento mais ou menos um ano. E com 26 anos eu larguei o tratamento. O abandono de tratamento é algo muito comum na psiquiatria. Acabam deixando de tomar os remédios, deixando de visitar o psiquiatra ou psicólogo. Normalmente eu enxergo isso, eu interpreto isso como uma negação. A negação da doença, a negação de estar doente e de precisar de um tratamento. Com 27 a coisa desandou de vez. Eu comecei a ter crises de choro dentro do serviço, de eu ter que sair do serviço e ir para casa porque eu estava em prantos, assim, em desespero. E a coisa piorou bastante. Nessa piora foi quando que você percebeu que de fato precisava mais de ajuda, foi isso? Não, daí com essa piora que eu tive, eu acabei um dia indo no postão mesmo, e eles queriam me internar, eu não quis. E nisso veio as festas, finais de ano, e a coisa piorou, eu tive que sair do serviço um dia, no primeiro dia de volta ao trabalho. Eu tive uma crise muito grande, eu tremia bastante, eu tremia muito, e eu tive que ir direto pro postão. E de lá eu fui direto daí para a internação. Nessa piora aí houve uma internação, então? Houve uma internação. Só depois da internação é que eu comecei a levar a sério o tratamento. Eu comecei a fazer psicoterapia, comecei a tomar os remédios certinho. Aí foi diagnosticado também, junto com a depressão, transtorno bipolar. E daí eu comecei a fazer o tratamento correto. Faço até hoje, faço tudo certinho. Aí a coisa começou a melhorar. E essa internação, ela aconteceu em um hospital psiquiátrico? Foi onde que você... Foi em um hospital psiquiátrico público. Como foi essa experiência de uma internação? Para falar a verdade, não foi nada agradável. Eu chorava bastante, eu queria sair, eu pensava muito em morrer, eu pensava em pegar os lençóis da própria cama e me enforcar com eles. Era isso que eu pensava enquanto eu estava lá dentro. Eu pensava em quebrar uma janela e cortar os meus pulsos com os cacos de vidro. Era esse o grau que eu estava, sabe? Então eu fiquei 41 dias lá, com todo o cuidado que eu tinha, que eles proporcionavam, sabe? Só que por uns 20 dias eu não queria ajuda. Eu pensava comigo assim, se eles me ajudarem eu não vou morrer, eu quero morrer. Imagine o tamanho desse sofrimento. As pessoas que sofrem do ponto de vista mental têm um sofrimento subjetivo, mas é um sofrimento lancinante. E nesse sofrimento lancinante, muitas vezes, as condutas são desesperadas. É por isso que a gente precisa ter empatia e a gente precisa proteger essa vulnerabilidade. Então era bem complicado, assim, sabe? Porque eu não queria me ajudar. Nesse primeiro momento você não queria ajuda, você achava que não ia melhorar? Como é que eu vou explicar pro senhor? Assim, eu queria tanto, eu tava tão em desespero que na minha cabeça, se eles me ajudassem,
eu ia ter uma pequena melhora, mas aquela dor ia continuar. Infelizmente, pessoas em um processo agudo de doença muitas vezes acreditam que não podem ser ajudadas. Existe ali uma fantasia, até pela própria dor, pelo sofrimento, de que ninguém pode ajudar. E aí as coisas podem complicar. Então eu preferia a morte do que aquela dor. É bem exatamente como a frase de Augusto Cury, né, que ele diz que o suicídio, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor, né. Não, eu não queria melhorar, Entendi. porque eu achava assim, eu vou melhorar só um pouco, aquela dor vai continuar. O seu medo era que prolongasse esse sofrimento, assim, que você continuasse em sofrimento, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então não é que você não quisesse ajuda, é que você não acreditava que podia ser ajudada. Isso aí, é bem isso. Não é que eu não quisesse ajuda, mas naquele momento o meu grau de sofrimento, eu não tinha esperança em nada, né. Então isso prejudicava bastante. Mas depois dos 20 dias, daí a coisa começou a melhorar, sabe? Os medicamentos começaram a fazer efeito, tinha psicóloga também, e eu comecei a melhorar, sabe? Aos pouquinhos. E como foi que você percebeu essa melhora? Assim, o que é que melhorou primeiro, por exemplo? Eu comecei a sair da cama. Dentro do hospital eu ficava só na cama, e eu comecei a sair da cama, sabe? Eu não conversava com ninguém, eu comecei a conversar aos pouquinhos, pouca coisa, mas eu comecei a conversar com os pacientes que estavam lá. Então isso foi pequenas melhoras que eu comecei a perceber, sabe? E aí você começou a sair da cama, começou a sentir emocionalmente o que, assim? Emocionalmente eu ainda pensava bastante o que eu ia fazer, sabe? Eu pensava, eu quero muito sair daqui, mas eu vou fazer o que quando eu sair daqui? O que vai acontecer? O que eu ainda não tinha uma expectativa de vida, não visualizava um futuro, e isso ainda me puxava bastante para baixo, sabe? Então, só que aquela dor gigante começou a diminuir aos poucos. E isso foi primordial, sabe? Só que quando eu saí, logo que eu saí, eu ainda não estava totalmente bem. Eu fui num psiquiatra, também pelo SUS, e como o senhor sabe, existem os bons e os ruins, né, em toda a profissão. E eu peguei um profissional muito estúpido, e eu abandonei o tratamento de novo. Só que eu comecei a ficar muito mal, eu comecei a ter crises de choro de novo no trabalho, e nisso eu procurei o outro profissional que tinha me tratado anteriormente, né, no tempo que eu tive na clínica e tudo mais. E esse profissional começou a me ajudar muito, começou a cuidar de mim, a me tratar, e me encaminhou para psicoterapia, comecei a fazer também. E nesse processo todo eles começaram a me emprestar livros, e eu comecei a ler livros sobre psicologia, sobre psicoterapia, esse tipo de coisa. Eu comecei a ler esses livros e comecei a gostar. E aí, aos poucos, a tremedeira que eu sentia começou a passar, aqueles sentimentos de sufocamento, de dor começou a passar, e eu comecei a me entreter com os livros. Quando eu não estava trabalhando, eu estava lendo. E esse gosto pela leitura foi aumentando cada vez mais. Eu sempre gostei de ler, mas aquele assunto ali começou a se tornar algo muito bom para mim, sabe? Me fazia muito bem. Eu gostava de ler. E isso foi me ajudando muito no tratamento, sabe? Você foi compreendendo pela leitura melhor o que estava acontecendo com você. Exatamente. É nisso que eu acredito, sabe? A informação é muito importante. O Coragem.com, ele surgiu com esse propósito também de levar informação. Eu tenho isso como meta na vida, tenho isso como meta na minha profissão. Era como se aqueles autores estivessem dizendo exatamente o que eu estava passando, é como se eles entendessem, né? E também com a ajuda dos profissionais, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo, que foram muito compreensivos comigo, sabe? Que me acolheram. Isso me ajudou muito, sabe? Muito. E eu comecei a sentir esse acolhimento, sabe? Essa proteção, essa ajuda, sabe? E comecei a ver que sim, tinha saída. Então você foi enxergando esse caminho da melhora e isso foi te motivando a continuar. Foi me motivando a continuar. E daí, com o tempo, foi melhorando cada vez mais, e eu fui pegando cada vez mais gosto pela leitura. Até que comecei a perceber que aquele gosto pela leitura estava me despertando um outro sentimento. Um sentimento de vontade de ir além do que aquela leitura, sabe? Eu queria ir além do que aquilo ali.
e comecei a meio que a estudar os livros que eu estava lendo, sabe? Fazer resumos e tudo mais, como eu sempre gostava de escrever. Agora, ao invés de escrever sobre dor, eu escrevia sobre os livros. E foi melhorando. E quando eu percebi, eu comecei a gostar muito da mente humana. Aquilo começou a me fascinar demais, sabe? Só que até ali eu tinha um certo medo, um certo receio que fosse só uma transferência, que estivesse acontecendo entre eu e o psiquiatra, ou eu e o psicólogo, que tivesse surgindo aquele gosto tão grande pela mente humana, né? Só que com o tempo isso foi se resolvendo, sabe? Eu fui percebendo que não era só uma transferência, era algo mais profundo que isso, né? E aí nesse processo você foi aprofundando esses estudos, né? E você pensa em fazer o que com isso? Então, chegou um ponto que eu comecei a pensar em psiquiatria. Eu comecei a pensar em psiquiatria, mas aí eu pensava assim, meu Deus, mas eu me trato com psiquiatra. Eu sou uma pessoa que se trata com psiquiatra, como que eu vou fazer psiquiatria? Eu não posso. Eu sou uma pessoa que sou doente mental, então eu não posso fazer uma faculdade de psiquiatria. E conversei tanto com o psicólogo quanto com o psiquiatra, eles me deram a maior força, disseram que não, que a minha bipolaridade está controlada, a depressão está controlada, e que isso não me impede de fazer, né, de ajudar outras pessoas. Até, inclusive, com esse relato, a minha intenção é ajudar outras pessoas, né? E esse amor, esse carinho, assim, tanto pela psiquiatria quanto por pessoas que sofrem com isso, foi crescendo cada vez mais, sabe? E aquilo me deu uma expectativa de vida, um objetivo de vida muito grande, sabe? Hoje eu tenho vontade de viver, hoje eu quero viver, sabe? Antes, eu cheguei a sofrer 2 acidentes de moto porque eu não me importava. Hoje eu tenho certo medo de andar de moto porque eu quero viver, eu quero conseguir conquistar esses sonhos, sabe? Me apaixonei assim por obras de autores como Freud, como Lacan, e esse amor foi crescendo cada vez mais, esse amor pelas pessoas que sofrem com isso, sabe? Por saber, porque assim, eu imagino assim, eu consigo me imaginar na minha formatura, e eu imagino assim, eu cuidando de um paciente, eu poder dizer para ele, conheço tua dor. Pois é, o nome disso é propósito, algo que te mobiliza quanto paixão, que te remete ao futuro, mas que te faz trabalhar no presente para a construção desse futuro, podendo até se imaginar nesse futuro. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? E poder ajudar, sabe, da maneira mais humana e mais sensível possível, sabe? Como me ajudaram, né? Então isso te motiva, né? Assim, Me motiva. Eu encontrei uma razão de viver, né? e isso foi a descoberta de um sentido, né? Foi a descoberta de um sentido. Mas assim, com muito... Eu só tenho a agradecer aos profissionais que me ajudaram, sabe? Que me ajudam até hoje, sabe? Porque foi através da ajuda deles, sabe? Através de todo o carinho, de toda a atenção, de todo o cuidado, o empenho deles, sabe? O profissionalismo deles, que eu pude chegar até aqui, sabe? E claro, também teve a minha força de vontade, né? E que não adianta, o profissional pode ser o melhor profissional que for, sabe? Se a gente também não se ajudar, não querer melhorar, daí fica difícil, né? Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para aquela pessoa lá atrás, que você era, que você é outra pessoa hoje. Se você pudesse dar um conselho a ela, o que você diria para ela hoje? Diria para ela hoje procurar tratamento bem mais cedo. Tratamento profissional, com psiquiatra, com psicólogo, quebrar tabu, porque eu pensava muito, eu não vou ir atrás de um psiquiatra, isso é coisa para louco. Eu tinha muito esse tabu, tinha muito esse preconceito. Eu teria quebrado esse tabu, com certeza eu teria procurado ajuda e não teria interrompido os tratamentos. Com certeza não teria interrompido os tratamentos. Eu teria feito o tratamento certinho para melhorar bem antes, né? Hoje eu terminei o ensino médio, eu tinha abandonado a escola, terminei o ensino médio, estou no cursinho pré-vestibular, estou a mil para fazer o Enem, para mim conseguir de uma vez uma bolsa, para mim conseguir a faculdade de medicina. Eu queria ter tido essa visão, sabe, antes, ter aceitado ajuda antes. Tudo tem seu tempo, né? Essa é uma coisa que eu acredito muito, né?
Tudo tem seu tempo. Talvez esse é o seu tempo, eu acho que respeitar isso mesmo e aproveitar, né? Do jeito que você está fazendo, acho que é a melhor forma, né? Eu acredito que nem o senhor falou, tudo tem o seu tempo. Foi um aprendizado, né, doutor? Foi um aprendizado que eu quero levar para a vida, que, obviamente, né, eu preferiria não ter passado, mas que eu acredito que vai ajudar muita gente ainda, sabe? Eu quero transformar esse sofrimento que foi em remédio para outras pessoas também, sabe? Sim. E sempre continuar com o meu tratamento, né? Jamais vou abandonar de novo. Ah, com certeza, eu acho que é um baita aprendizado, na verdade, né? Assim, da forma que aconteceu com você, assim, com essa reflexão, e até essa questão de você, assim, eu acho que o diferente é, né? Assim, eu conheço muitas pessoas que passaram por isso e que conseguiram enxergar as coisas da forma que você está enxergando hoje, mas eu acho que o diferente que aconteceu com você é que você está buscando aprimorar isso, né, para ajudar outras pessoas. Eu acho isso muito interessante, acho isso muito belo. E numa veia, e você gosta da psicanálise, né, pelo que eu vi. Sim, adoro. Eu amo demais, sabe? Tipo, cada vez que eu vou, tanto no psicólogo ou no psiquiatra, é uma injeção de ânimo que eu me ver que daqui uns anos vai ser eu, sabe? Vai ser eu. Eu quero poder estar ajudando outras pessoas, sabe? Eu quero poder estar acolhendo outras pessoas como me acolheram, sabe? Porque o acolhimento que eu tive, assim, os profissionais da saúde mental, eles são maravilhosos, sabe? Em sua grande maioria, assim, sabe? Eu vejo, assim, dentro da psiquiatria algo muito humano, sabe? Dentro da psicanálise também, dentro da psicologia. Algo muito humano, assim, é muito próximo, é um calor muito grande, sabe? Bom, dá pra ver na minha fala que é muito... é bastante amor. É engraçado ouvir isso, porque foi esse amor pela subjetividade que me levou à psiquiatria também, sabe? Eu queria compartilhar isso aqui também. Bom, o senhor tem uma ideia, eu mudei tanto a minha vida que eu morava só, e hoje, durante a maior parte do processo, ali, aos meus 20 anos, eu me mudei e eu fui morar com alguns amigos, depois eu fui para minha casa. E no meio de tudo isso, eu troquei de serviço, depois que eu melhorei, atrás desse sonho, eu troquei de serviço, eu voltei a morar com os meus pais para mim poder ter um serviço que me pague menos, para mim poder me sustentar, para eu poder estudar. E como estão seus pais hoje? Tão bem, hoje eles ainda têm seus problemas, mas eu acho que todo casal tem, né? Mas eles conseguem lidar bem melhor, né? E tem a questão, assim, que eu via que eu acabava... Na época ali dos 13, 14 anos, eu me metia demais na vida deles, sabe? E hoje eu percebo que isso era muito errado da minha parte. Entendi. Você meio que tentava resolver. Tentava ser meio que pai e mãe deles, né? E isso estava muito errado, sabe? Tentava intermediar entre os dois, e isso não só afetava a saúde de casal deles, como afetava a minha saúde mental. Em relação à questão voltando, né, assim, a questão porque no primeiro momento você falou que chegou a fazer teve um aconselhamento com o pastor e tal. Hoje a religião tem algum lugar na sua vida? Você frequenta algum tipo de... Hoje eu não frequento mais, mas a religião não tem um lugar na minha vida, mas Deus tem, sabe? Eu acredito muito em Deus, acredito muito em Cristo. Eu sei que eles estão junto comigo, eu sei que tem grande parcela também dessa melhora também, acredito que a fé ajuda, sabe? Mas não frequento mais, mas continuo com a amizade deles, sabe? São pessoas maravilhosas também, que do seu modo tentam ajudar a gente. Eu precisava, não era uma ajuda de religião, eu precisava de uma ajuda profissional, eu precisava de um psiquiatra e de um psicólogo. Era isso que eu precisava. Eu acho que é muito importante dizer que para aquelas pessoas que estão no fundo do poço e que não enxergam a luz, essa luz existe, sabe? Pode não parecer, mas essa luz existe, que continuem lutando, sabe? Que não deixem um momento de desespero se tornar algo permanente, que se torne um ato impensado, sabe? Que não tem volta, porque a vida é bela, sabe? E pode não parecer, muitas vezes eu sei, eu escutava relatos e ao mesmo tempo que me ajudava, ao mesmo tempo que eu pensava assim, a vida é bela pra ti, mas não sabe como que é a minha vida. Mas assim, tem solução, tem saída, sabe? As coisas melhoram.
continua acreditando, continua buscando e busque tratamento psiquiátrico, psicológico, busque tratamento, sabe? Não deixe tabus, preconceitos te prenderem, sabe? Porque a tua saúde mental, ela é muito importante. Então, busque tratamento e acredite que tu vai melhorar, que ainda vai ter muita vida pela frente, sabe? Isso que você falou me lembrou uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, né? Tudo muda, né? Eu sei que quando a gente está muito ruim, a gente sempre acha que vai mudar para pior, né? Mas as coisas podem mudar para melhor, né? Então, eu acho que é isso que talvez nesse lugar, assim, nessas situações, a gente precisa resgatar nas pessoas, né? De que as coisas mudam e que há uma impermanência no mundo, que as coisas podem sim melhorar, como você mesmo falou, né? Assim, as coisas podem fluir, né, positivamente. A gente precisa, às vezes, só permitir que isso aconteça. Eu acho que em algum momento da sua vida, você, assim, não há culpa nisso, obviamente, foi uma coisa involuntária, mas você não permitiu, né? E no momento que você conseguiu permitir que as coisas pudessem mudar, elas aconteceram, né? É bem isso. Se tem uma coisa que eu quero dizer, assim, é para as pessoas não perderem as esperanças. Perde a esperança, não acha que é o fim, porque não é o fim, sabe? O suicídio, que nem eu falo, assim, o suicídio, ele não é uma opção, ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão. Então, continua buscando, ou se tu tá deprimido, não chega a pensar em suicídio, mas se tu tá deprimido, pensa que sempre tem um dia depois daquele dia ruim, pode vir um dia bom. Então, e continua buscando, busca ajuda. E continua vivendo, sabe? Que um dia após o outro e vamos seguindo, sabe? A vida, ela é preciosa demais.